Existe uma pergunta silenciosa que muitas pessoas carregam dentro do coração, mas poucas têm coragem de fazer em voz alta. E talvez você mesmo já tenha pensado nisso em algum momento da sua vida. Se Deus realmente existe, por que Ele escolheu falar através de um livro? Por que tantas pessoas ao longo da história confiaram suas vidas a palavras escritas há milhares de anos? E mais profundo ainda, será que a Bíblia é apenas um livro antigo? Ou existe algo nela que continua vivo até hoje? Talvez você já tenha tentado ler a Bíblia e sentiu dificuldade de entender algumas partes. Talvez alguém já tenha dito que ela foi escrita por homens e por isso não poderia ser confiável. Ou talvez você simplesmente nunca tenha parado para pensar profundamente sobre isso. Mas existe um detalhe que poucas pessoas percebem logo no início dessa conversa. A Bíblia não surgiu de uma única mente, de uma única cultura ou de um único momento da história. Ela foi escrita ao longo de aproximadamente 1500 anos. Pense nisso por um momento. 15 séculos de história. Civilizações surgindo e desaparecendo. Reinos sendo levantados e destruídos. E mesmo assim, dentro dessas páginas, existe uma mensagem que continua conectando tudo. Mais de 40 autores participaram dessa construção ao longo do tempo. Homens com histórias completamente diferentes. Alguns eram reis, acostumados ao poder e às decisões que mudavam o destino de nações inteiras. Outros eram pescadores simples que passaram a maior parte da vida olhando para o mar. Alguns eram estudiosos, acostumados com leis e conhecimento profundo. Outros eram pastores de ovelhas vivendo em campos silenciosos. E mesmo com vidas tão diferentes, contextos tão distintos e séculos separando cada um deles, quando você começa a ler a Bíblia, percebe algo impressionante. Existe uma linha invisível conectando tudo. É como se cada autor estivesse escrevendo um capítulo de uma história muito maior que ele mesmo. E isso levanta outra pergunta poderosa. Como um livro escrito em épocas diferentes, por pessoas diferentes, em contextos tão distantes, consegue manter uma mensagem tão coerente? Como tantas vozes diferentes parecem apontar para a mesma direção? Para muitas pessoas, essa pergunta é o primeiro passo para perceber que talvez exista algo além do que os olhos conseguem ver. Mas antes de irmos mais fundo nessa reflexão, existe uma verdade importante que precisa ser dita com honestidade. Nem todo mundo que se aproxima da Bíblia faz isso com fé imediata. Na verdade, muitas pessoas chegam até ela carregando dúvidas, feridas ou até frustrações espirituais. Talvez você esteja nesse lugar hoje. Talvez você já tenha acreditado muito em Deus no passado, mas alguma experiência difícil mudou a forma como você enxerga as coisas. Talvez uma oração que parecia urgente nunca recebeu a resposta que você esperava. Talvez você tenha visto pessoas usando a religião de forma errada, e isso feriu sua confiança. Ou talvez exista apenas um vazio silencioso dentro de você que ainda não encontrou respostas. E se esse é o seu caso, saiba que você não está sozinho. Ao longo da história, muitos homens e mulheres chegaram diante da Bíblia exatamente assim, com perguntas, dúvidas e até resistência. Alguns pensavam que ela era apenas um livro escrito por homens tentando explicar o mundo. Outros acreditavam que era um livro difícil demais para ser compreendido. Mas algo curioso começou a acontecer com muitas dessas pessoas quando elas decidiram dar uma chance real para tal leitura. Porque a Bíblia tem uma característica muito diferente de qualquer outro livro. Você não apenas lê a Bíblia. Em muitos momentos parece que ela lê você. Enquanto os olhos percorrem as palavras, o coração começa a perceber que certas frases parecem descrever exatamente aquilo que você sente. Histórias escritas há milhares de anos começam a refletir emoções que continuam acontecendo hoje. Medos, dúvidas, esperança, arrependimento, busca por sentido. Tudo isso aparece ali de uma forma surpreendentemente humana. E talvez seja por isso que a Bíblia continua atravessando gerações. Porque mesmo sendo antiga,
ela fala com questões que nunca envelhecem. Perguntas como: de onde eu vim? Por que estou aqui? Existe propósito na minha vida? O sofrimento tem algum sentido? E o que acontece depois que tudo termina? Essas são perguntas que filósofos discutiram durante séculos. Mas, curiosamente, muitas das respostas que as pessoas procuram acabam levando de volta para esse mesmo livro. Agora imagine algo ainda mais profundo. A Bíblia foi escrita originalmente em línguas que a maioria das pessoas hoje nem fala mais. Grande parte do Antigo Testamento foi escrita em hebraico, a língua antiga do povo de Israel. Pequenas partes apareceram em aramaico, uma língua comum em certas regiões daquela época. E quando chegamos ao Novo Testamento, encontramos o grego koiné, uma forma simples de grego usada no primeiro século. Mesmo assim, através de traduções e estudos, essas palavras continuam alcançando milhões de pessoas em todo o mundo. Mas existe um detalhe que surpreende muita gente quando descobre. Os manuscritos originais escritos pelas mãos desses autores não existem mais. Eles desapareceram ao longo dos séculos. O que temos hoje são cópias muito antigas, cuidadosamente preservadas, comparadas e estudadas por especialistas ao longo da história. E mesmo com essa distância do tempo, o conteúdo permanece extraordinariamente consistente. Isso levanta uma pergunta ainda mais profunda. Se as palavras atravessaram tantos séculos, o que realmente está sustentando essa mensagem? Para muitos estudiosos da Bíblia, a resposta aparece em uma declaração muito forte, escrita por um homem chamado Paulo, em uma carta para um jovem chamado Timóteo. Ele escreveu algo que atravessou séculos e ainda ecoa hoje. Toda a Escritura é inspirada por Deus. Essa afirmação muda completamente a forma de olhar para a Bíblia. Porque ela não está dizendo apenas que a Bíblia contém pensamentos religiosos ou reflexões humanas sobre Deus. Ela afirma algo muito maior. Que Deus decidiu usar homens comuns para registrar uma mensagem que vinha do próprio coração divino. Mas perceba algo importante. Esses homens não eram perfeitos. Alguns cometeram erros graves ao longo da vida. Alguns enfrentaram fracassos, dúvidas e momentos de fraqueza. A Bíblia nunca esconde isso. Pelo contrário, ela expõe essas histórias com uma honestidade impressionante. E talvez seja exatamente isso que torna esse livro tão real. Porque ele não apresenta heróis perfeitos. Ele mostra pessoas reais sendo transformadas por Deus. Reis que aprenderam humildade. Pescadores que se tornaram mensageiros de esperança. Homens que começaram a jornada cheios de medo e terminaram mudando a história do mundo. Mas mesmo com tudo isso, ainda existe outra pergunta importante. Se a Bíblia é tão importante, por que tantas pessoas têm dificuldade de entendê-la? Essa é uma pergunta justa, e a resposta também é honesta. Algumas partes da Bíblia são simples e claras. Histórias, ensinamentos diretos, mensagens que qualquer pessoa consegue compreender. Mas existem também trechos mais profundos, escritos em contextos culturais muito diferentes do nosso. É como tentar entender completamente uma carta escrita há 2000 anos para pessoas que viviam em outra realidade. Por isso, ao longo da história, estudiosos desenvolveram formas de interpretar melhor os textos bíblicos. E um princípio muito importante aparece aqui. A Bíblia não deve ser entendida apenas por um versículo isolado. Quando alguém pega uma frase sozinha e tenta construir toda uma doutrina a partir dela, o risco de erro é muito grande. O próprio exemplo de Jesus mostra algo diferente. Depois de sua ressurreição, 2 discípulos caminhavam decepcionados em direção a uma pequena cidade chamada Emaús. Eles acreditavam que Jesus seria o libertador de Israel, mas a morte na cruz parecia ter destruído todas as suas esperanças. Então algo extraordinário aconteceu. Jesus apareceu no caminho, mas eles não o reconheceram. E durante aquela caminhada, Jesus começou a explicar algo impressionante. Ele percorreu as Escrituras desde os escritos de Moisés até os profetas, mostrando como toda a história apontava para ele.
Perceba o detalhe. Jesus não usou apenas um versículo. Ele mostrou como toda a Bíblia se conecta. Como diferentes partes da história revelam um mesmo plano. E quando aqueles discípulos finalmente perceberam quem estava falando com eles, disseram algo que revela o poder dessa experiência. Por acaso o nosso coração não ardia enquanto ele nos explicava as Escrituras? Talvez essa seja uma das experiências mais profundas que alguém pode ter com a Bíblia, quando ela deixa de ser apenas texto e começa a iluminar o coração. Mas existe ainda algo que muitas pessoas precisam ouvir hoje. Você não precisa entender tudo da Bíblia para começar sua jornada com Deus. Muita gente acredita que primeiro precisa dominar o conhecimento bíblico para então se aproximar de Deus. Mas a verdade é o contrário. O relacionamento vem primeiro, o entendimento vem depois. Assim como uma criança aprende sobre a vida enquanto cresce, o conhecimento espiritual também se desenvolve com o tempo. O importante é dar o primeiro passo. E talvez o primeiro passo para você hoje seja simplesmente abrir o coração novamente. Se essa mensagem está falando com você de alguma forma, escreva aqui nos comentários uma palavra simples: quero entender mais. Isso não é apenas um comentário, é uma decisão silenciosa de continuar buscando. E se você deseja continuar nessa jornada de descoberta espiritual, inscreva-se no canal Jesus em Silêncio e deixe seu like neste vídeo. Assim, essa mensagem pode alcançar outras pessoas que também estão procurando respostas. Porque às vezes, tudo o que alguém precisa é de uma pequena luz no meio das perguntas. E a verdade é que a história que começou nas páginas da Bíblia ainda não terminou. Talvez ela esteja apenas começando na sua vida agora.